Salve, salve, nação rubro-negra! Trazendo mais um vídeo no canal aqui pra vocês, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo, que foi campeão carioca, né? E venceu o Fluminense nos pênaltis. E agora é tricampeão carioca seguido. Então, vamos ver aí o que Renata Fã, junto com o Edu da Cena, Cicinho e Ronaldão falaram sobre esse Flamengo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Na taça, no troféu e no título carioca. Assim foi o Flamengo. Sofreu, jogo duro, pegado com o Fluminense, penalidades. E aí a estrela do goleiro Rossi apareceu. E como apareceu? Leonardo Jardim, um jogo, um título. Uma vez Flamengo, 40 vezes Flamengo. Líder absoluto no ranking de títulos do Campeonato Carioca. Uma tarde típica de futebol no Rio de Janeiro. Maracanã lotado, clássico valendo taça. Só que dentro de campo, poucas emoções. Uma partida que começou truncada. Lances de perigo eram raros. E foi assim durante os primeiros 45 minutos. A volta do intervalo foi melhor. Lúcio Acosta teve a grande chance tricolor. O melhor lance rubro-negro só apareceu aos 32 minutos. Alexandro serviu a Arrascaeta. Na entrada da pequena área, o uruguaio cabeceou por cima. Já na reta final, os tricolores pediram um pênalti nesse lance com Plata. A arbitragem mandou seguir. Fim de jogo, 0-0. Essa foi a 6ª vez nos últimos 7 anos que Flamengo e Fluminense chegaram juntos à decisão do Campeonato Carioca. Acontece que nas temporadas anteriores, a final, tinham 2 jogos. Só que Fla-Flu mostraram que 90 minutos não é o suficiente para decidir o clássico. Sendo assim, decisão por pênalti. Nas cobranças regulares, cada goleiro brilhou uma vez. Fábio defendeu o chute de Luiz Araújo. Rossi pegou o pênalti de Guga. Nas alternadas, Léo Ortiz converteu. Otávio parou em Rossi, que deu o título ao Flamengo. Mesmo com a conquista, outros assuntos ainda estavam pendentes. Na arquibancada, Felipe Luiz foi lembrado pelo torcedor. Dentro de campo, o ex-comandante também foi mencionado. Mas acho que pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi. Já o presidente rubro-negro não quis comentar o assunto. E sobre a decisão de demitir o Felipe Luiz, como é que foi isso? Hoje eu só fui comemorar o tricampeonato. Galera maravilhosa que veio aqui apoiar a gente. Vocês deviam estar falando do tricampeonato e não dessas coisas. Fui. Com apenas 5 dias de trabalho e 90 minutos à beira do gramado, Leonardo Jardim entra para a história como treinador campeão pelo Flamengo. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, a atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de ele ter saído. De um lado, uma derrota que desafia um Fluminense protagonista em 2026. Estar à altura das 3 competições. No Brasileirão, vamos fazer tudo possível para estar o mais alto durante toda a temporada. Copa Libertadores, sempre que uma equipe como o Fluminense está, tem que ir por tudo. E a Copa do Brasil é a mesma coisa. Do outro lado, um título que chega para acalmar os bastidores do Flamengo e quem sabe trazer dias mais tranquilos para que o tricampeão carioca consecutivo possa enfim levantar voo na temporada. Cicinho, o Fluminense encantou mais ao longo da competição estadual, mas quem ficou com o título foi o Flamengo. No início, com a garotada, teve tropeços, acelerou a volta de alguns titulares e, no final das contas, nas penalidades, com técnico novo e tudo, sagrou-se campeão carioca. Quem diria?
O título veio, né? O título veio, lógico que era esperado também a dificuldade do Flamengo. O Leonardo Jardim não tinha tempo para implantar a sua maneira de jogar e agora com o título ele vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar. Imagine chegar, se apresentar e uma derrota. Então traria, né, a desconfiança do torcedor, a pressão ainda maior que o Flamengo já vinha vivendo com a saída do Felipe Luiz. Mas assim, você trabalhar em cima de um título é melhor. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para embalar. Agora é o Leonardo Jardim implantar sua maneira de jogar e os jogadores entender aquilo que o treinador quer, né? Ronaldão, claro que é muito pouco tempo, um jogo apenas, mas o Flamengo correu um tremendo risco, principalmente o presidente, quando demitiu o Felipe Luiz, que aliás teve o nome aclamado na hora da entrega das medalhas, da taça, e o Flamengo agora vai um pouquinho mais tranquilo para desenvolver a temporada, que não será simples. O presidente, os torcedores têm que acender uma vela pro Rossi, porque foi para os pênaltis e ele fez a diferença, porque se nós formos assim analisar o que foi esse Campeonato Carioca, eu diria que o Fluminense era merecedor, mas o futebol, Cicinho, não existe merecedor, não existe bola na rede. Agora, o Rossi fez a diferença, pegou os pênaltis no momento certo, fez a defesa do jogo nessa bola, acho que foi o Acosta que bateu ela cruzada, ele põe a bola para fora. Foi o grande nome da partida e merecedor. Se tem um cara que mereceu esse título, foi o Rossi. E agora o novo treinador tem que bater palma e dar risada, porque você chegar num time como o Flamengo, primeiro jogo, primeiro 90 minutos, Edu, já ganhar o título. Já deu volta olímpica. Já deu volta olímpica, isso é legal. Agora, o nome foi o Rossi. Ele que fez um trabalho elogiado, 100 títulos no Cruzeiro. Já na sua primeira intervenção no Flamengo, sagra-se campeão. Edu Dracena, o futebol nem sempre premia aqueles que tiveram mais regularidade ou uma campanha melhor. Um jogo apenas penalidades e deu Fla. E quem foi mais eficiente, principalmente nas disputas de pênalti, né? Como o Ronaldão falou, né, o Rossi foi muito bem nas disputas, sabe que é pegador de pênalti e quando vai para as cobranças, né, a confiança é muito grande em cima dele. Agora, para mim, Renata, foi uma final muito abaixo do esperado. Tecnicamente, os times não jogaram bem, muitos se respeitando ali, não teve jogo realmente. Então, eu vejo que, é claro, você conquistando um título da maneira como foi para o Flamengo, é importantíssimo para a sequência. Mas, por um outro lado, também o Fluminense, a gente vê que o trabalho está sendo muito bem feito e consolidado pelo Zilberdia. Então, o Fluminense, com certeza, logo ali à frente, vai colher muitos frutos aí. Agora, o Flamengo, tendo essa confusão toda, né, mandando o treinador embora, chegando um trabalho novo, o Léo Jardim, né, tem tudo para, na sequência do ano, conquistar também títulos. Pegando carona no discurso do título carioca, acalma as coisas ali pelo lado do Flamengo. E você já viu alguma mudança no time ou nem deu tempo? Teve mudança sim. Um time muito mais precavido, muito mais protegido, claramente. Acho que até a atuação mais segura dos zagueiros reflete isso, né? Não foi um time tão preocupado em marcar lá em cima, mesmo o Fluminense recuando muito. O Flamengo teve uma postura diferente. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser um time mais prevenido defensivamente. Os zagueiros, os volantes vão ser, digamos assim, beneficiados de alguma maneira. Porque a forma como o Flamengo jogava com o Felipe Luiz é muito mais ousada, né? Você planta todo mundo quase no campo de ataque, os jogadores jogam no meio campo, tem que correr para trás o tempo todo, fazer coberturas longas é mais difícil. Então, isso deu para perceber. Acho que isso atrapalhou muito o Fluminense, né, que queria jogar em transição, jogar num erro do Flamengo, não deu muito essa possibilidade. Acho que isso colaborou para o jogo ser muito ruim, né? Foi talvez o pior Fla-Flu em anos. Fiquei tentando puxar pela memória o Fla-Flu. Geralmente o Fla-Flu é bom. Os jogos costumam ser bons, mas foi muito ruim. Muito ruim. Não me lembro de um Fla-Flu tão ruim. Também um pouco dessa coisa final única, né? O medo de perder, você não ter uma segunda chance de um jogo de volta. Tudo se resolve ali. Você entra no segundo tempo, você toma um gol no jogo desse, a chance de empatar pequena. É só circunstancialmente vai chegar no gol. Porque fica aquela coisa, não estou justificando não, só estou tentando traduzir o que eu vi. Um jogo muito ruim. E acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito boa, né? Faltou um pouco de ousadia ao Zubeldia. Porque, de fato, o Flamengo trocando de técnico, o técnico chegou agora, os jogadores se manifestando a favor do ex-técnico no final, o caso do Léo Ortiz, a torcida gritou o nome do ex-técnico, o ambiente não é bom para o Flamengo, claro que não era bom. Então, se o Flamengo tem um elenco mais caro, jogadores melhores, era o jogo do Fluminense ganhar. Tentar ganhar. O Fluminense não tentou ganhar o jogo. Em momento algum tentou ganhar o jogo. O Fluminense parece que jogou para ganhar numa jogada circunstancial, numa bola parada, algo qualquer. Poderia ter feito mais. Aliás, é curioso, né? O melhor jogo recente do Fluminense foi na derrota para o Palmeiras. Contra o Vasco não jogou bem e correu riscos reais, né? E contra o Flamengo não jogou bem. Nem o Flamengo jogou bem também, né?
Mas acho que o Fluminense, que vinha até como uma espécie de favorito, pelo bom momento, poderia ter feito mais. E aí tem uma outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco o Fluminense, com relação aos confrontos no Fla-Flu. Existe uma ideia que toda vez que o Fluminense ganha do Flamengo, até o perfil do Fluminense posta essa bobagem, meio infantil. Ganhar Fla-Flu é normal. É normal para os dois, porque é um clássico que é equilibrado. Mas é mais normal para o Flamengo, que ganhou do Fluminense mais no cômputo geral, nos últimos 20 jogos, nos últimos 30 jogos. As finais, nos últimos anos, 6 finais Fla-Flu, o Flamengo ganhou 4, o Fluminense ganhou 2, ganhou de novo o Flamengo. Então, normalidade, isso atrapalha um pouco, sabe? Porque, na verdade, não é isso que o tricolor tenta vender para ele mesmo, como se fosse o Flamengo, fosse freguês. Não é. Recentemente houve com o Botafogo, ganharam 2 jogos do Botafogo, é freguês. Pode ser na estatística, mas os 8 jogos anteriores que ganhou foi o Botafogo. Foram 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense. Eu acho que essa desconexão da realidade, em cima de uma crendice que é vendida por sua torcida, atrapalha um pouco o Fluminense. Acho que deveria encarar só. O Flamengo tem um time melhor, tem um orçamento muito maior, tem o jogador da reserva de 40 milhões, que ele foi na bola de segurança, o Antônio Leonardo Jardim, né? Foi o time da final da Libertadores que o Felipe escalaria não fosse a lesão do Pedro e as más condições físicas do Léo Ortiz. Por isso jogaram Danilo e Bruno Henrique lá em Lima. O resto é todo o time da final. Seria o time do Felipe, com toda certeza. O Pedro, inclusive, só não jogou porque teve aquela lesão muscular. Ia jogar com a tala no braço e tudo. E o Léo Ortiz teve uma lesão contra o Palmeiras no jogo do Brasileiro e não se recuperou, jogou o Danilo, que acabou fazendo o gol. Então o Jardine foi na bola de segurança. Qual o time o conjunto? O time é esse aqui? Então é com esse que eu vou. E o Paquetá ficou no banco. Agora ele vai começar a fazer os ajustes que achar que deve. Inclusive falou uma coisa ontem que deixou uma interrogação sobre o Paquetá e a Arrascaeta, né? Na coletiva que ele falou, deixa dúvidas sobre como ele vai aproveitar um ou outro, como é que vai ser. Isso mais adiante que a gente vai ter a resposta. Até porque ele vai ter que treinar, fazer a sequência do trabalho dele. Então, acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade muito grande. Faltou ousadia para arriscar um pouco mais e tentar ganhar o seu rival. Não tentou ganhar, acabou nos pênaltis. É engraçado, né? O Fábio, ele vai certo em todas as bolas, mas só pega um. Não adianta. O Rossi é mais pegador de pênalti. Essa é a questão. O Rossi sempre vai pegar 1, 2. E bateram mal, 2 jogadores do Fluminense, o Luiz Alves bateu mal também. E aí o Flamengo acaba conquistando o título carioca. E outra coisa que eu achei interessante ontem, o Arnaldo sempre fala de bater primeiro, né? E é mais importante, o Flamengo escolhe bater primeiro, o Fluminense escolhe o lado da torcida. Você pode botar em qualquer lado, pode botar um gol ali no centro do campo, o que quiser fazer. O importante é bater primeiro. Disputa de pênalti, bater primeiro é muito importante. Se o Otávio fosse bater esse pênalti sabendo que um cara do Flamengo ia bater depois, psicologicamente é outra situação, especialmente na tal cobrança alternada. Porque você está ali, se eu perder, acabou. O peso é muito maior. É muito importante bater antes, especialmente quando está todo mundo acertando, só um errando de cada lado, quando é equilíbrio, né? Então bater primeiro é muito importante nos pênaltis. Mais importante do que bater do lado de sua torcida. Acho que ontem isso ficou bem claro mais uma vez. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? A imprensa no Jogo Aberto, com também Mauro César falando sobre esse Flamengo, que venceu aí, primeiro título aí com o Leonardo Jardim, e acredito que seja um título de muitos durante esse ano, né? O Flamengo vai forte, né? Já botou bem claro que a prioridade vai ser Brasileirão, Libertadores, e correndo por fora ali a Copa do Brasil. Então, a chance aí de ser campeão é muito grande, ainda mais que vai pintar reforços aí na próxima janela do meio do ano, né? Onde o Flamengo já tem fixado aí alguns reforços para essa janela. Então, ainda mais jogadores estão para chegar de alta qualidade e vai elevar cada vez mais esse Flamengo. E eu acredito que Leonardo Jardim vai fazer um bom trabalho com o Flamengo. Ele é um bom técnico, tem uma visão muito boa e tem forma de jogar diferente que se adapta com o time que ele vai jogar. E é isso, muito bom. Dê sua opinião aqui se gostou do vídeo, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.